Estamos iniciando aqui agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. E, como sempre, o nosso objetivo é trazer grandes debates, grandes histórias e experiências para você que é produtor rural, que faz parte desse ecossistema do agro, para poder aprender e colocar em prática, né, para desenvolver ainda melhor o seu negócio. Hoje temos dois convidados especiais, o Leandro já esteve aqui com a gente, o Leandro Monteiro, um cara super bacana. Já tivemos um bate-papo aqui muito legal sobre o desenvolvimento sustentável, né, do agronegócio, na perspectiva financeira e também com um olhar internacional e as oportunidades que a gente tem com relação ao Brasil. E hoje estamos recebendo aqui o Francisco, mas não é um Francisco qualquer, é o Francisco Inácio, da SP Ventures, que é o founder, CEO, sócio, fundador dessa que é hoje a maior referência no Brasil em inovação dentro do agro, né? E quando já se fala em inovação no agro, acredito que teremos aí que ouvir, poderemos ouvir aí grandes histórias de projetos que se iniciaram, que você viu desenvolvendo, que deram, que estão dando certo, né? E aí o pessoal já pode começar a imaginar o que pode esperar, porque eu acredito que às vezes a gente tem alguns projetos que começam a tracionar ali enquanto uma startup, mas que logo vão ganhando uma proporção e em pouco tempo já vai se tornar algo disponível a todo o mercado e que vai melhorar com certeza muitas coisas, né? Francisco, mineiro, né, vizinho nosso ali, aqui do Goiás, e eu quero, assim, Francisco, o que é o objetivo nosso? Eu quero conhecer a sua história, assim, enquanto pessoa física, sua vida pessoal e profissional, né? De onde que você veio, como é que foi seu intercâmbio ali do agro, né? Como que você pisou na terra, e como é que você chegou nessa perspectiva de inovação no agro que é tão conservador, né? E como é que foi essa jornada sua? Não, espetacular. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, pessoal. Aqui em Goiânia, a cidade muito próxima, né, da minha infância, e uma cidade com uma cultura não só do agro, mas também empreendedora espetacular. Sou originalmente de Minas, cresci em Brasília, pai diplomata, mãe médica, moramos fora pela carreira do meu pai muitas vezes, e quando eu estava terminando o segundo grau e fazendo faculdade nos Estados Unidos, eu conheci o que Qual foi faculdade? St. Louis University. Qual que era o curso? Era administração e finanças. Administração e finanças. E St. Louis é interessante. St. Louis fica bem no encontro do rio Mississippi com Missouri, né? Que é o cerrado, vamos dizer assim, o coração do agro americano, né? É aquela cidade que tem um arco gigante, que era justamente a passagem para o oeste americano, e ali é a fronteira logística. Aquelas hidrovias que atravessam aquele rio vão até Nova Orleans, né, no sul, que é um dos principais portos de escoamento de grão dos Estados Unidos e outras coisas também, mas é o coração do agronegócio, né? Inclusive, o Banco Central americano, ele é segregado em diversas regionais, né? E tem uma regional de St. Louis, que é uma das responsáveis por analisar, acompanhar o preço dos alimentos, né, o preço dos commodities, para ver como é que está indo a inflação. Que bacana. E aí, como que foi essa jornada sua de desenvolvimento ali para ir avançando mais? Então, o que aconteceu? Quando eu estava na faculdade, foi 98 a 2002, né? Foi o período que estava no auge da bolha.com número 1 americana. Tava para estourar. Era aquele negócio que o pessoal fala, né? Que quando o dentista, o manobrista do carro tá te falando para comprar o papel, falando que comprar esse papel, você sabe que tá perto da festa acabar e fazer a bomba, né? Mas todo mundo falava disso, falava de startup, falava de internet, falava de venture capital, capital de risco, né? Como uma modalidade do futuro. E ali eu aprendi aquele negócio quando eu voltei para o Brasil, em 2002, eu fui trabalhar num banco em São Paulo, um banco de atacado de médio porte, e basicamente trabalhar financiando empresa média brasileira. E eu vi a realidade que é o empresário brasileiro aqui, médio, versus o americano. O americano tem esse capital de risco, o venture capital, que um cara chega lá, não pede garantia, não pede nenhum tipo de lastro, dá dinheiro, participa como sócio, arregaça a manga e trabalha. E o empresário médio brasileiro tinha que ajoelhar na frente do banco, deixar 150% de garantia de recebível, mais garantia real, pagar 2% ao mês de juros para cima. Naquela época era bem pior do que é hoje, né? mas continua bem difícil. E 180 dias devolver o dinheiro, né? Meu assim, Deus.
270 dias já era considerado um empréstimo de longo prazo, né? E aí, quando eu olhava para aquilo e comparava com aquela modalidade de financiamento que eu tinha visto nos Estados Unidos, que você financia o que é conhecido como a curva J, né? Que é um prejuízo planejado para você poder financiar o desenvolvimento de uma inovação, de um produto, ir a mercado e custear um prejuízo temporário até que você ganhe escala. É impossível financiar isso com essa modalidade de financiamento que existe aqui no Brasil para financiar o empresário. Isso foi em 2003, 2004, nos primórdios, né? Bem, em 2007, o BNDES Par lança um projeto chamado Fundo Criatec. Foi o primeiro fundo mais robusto para investir em startup aqui no Brasil, criado e idealizado pelo BNDES. E o BNDES teve uma sacada que eu acho que foi super 2003. 2007. 2007. Aí já foi 2007. E ele teve uma sacada super vanguardista, revolucionária até, né? Que eu acho que é uma característica até do banco. Sempre foi um banco tecnicamente muito qualificado e inovador, de entender que dentro de um banco estatal ele não ia conseguir efetivamente, de forma eficaz, financiar startups, inovação, tecnologia que exigem muito risco, né? Precisava transferir isso para o setor privado. Então ele fez um edital, transferiu isso para gestores privados e selecionou regionalmente 6 gestores regionais, né, para tocar esse fundo. Eu fui escolhido na época para ser o gestor São Paulo, por isso que a empresa nasceu com esse nome de SP Ventures, né, como gestora desse fundo do BNDES, e aí começamos a jornada em 2007. E um ponto super importante, o fundo não tinha foco no agro. Eu não tinha nenhum viés para o agro, não tive família produtora, não tenho nenhum parente fazendeiro, nunca tinha trabalhado no agronegócio, apesar de ter morado em St. Louis e visto a economia pujante do agronegócio do Midwest americano, né, do Corn Belt americano, eu nunca tinha tido nenhum tipo de exposição ao setor. E aí, com uma lente totalmente não viesada, olhando negócios no dia a dia para investir pelo banco, né, pelo BNDES, procurando tecnologias que geravam retorno financeiro, que estavam endereçando mercados grandes, onde o Brasil era competitivo, onde o Brasil era inovador, onde a gente podia causar um forte impacto positivo na sociedade, e com uma cultura empreendedora nata do setor. Fomos olhando negócios de saúde, negócios de mobilidade urbana e negócios, né, no agro. E muito rapidamente, né, isso tinha um viés em São Paulo, visitando os principais centros de pesquisa em São Paulo, Unicamp, ITA, todo o complexo USP Piracicaba, Botucatu, Unesp Jaboticabal, caiu uma ficha muito forte para a gente. No complexo Embrapa, aqui em São Paulo, tem várias unidades, né, Jaguariúna, de onde saiu a nossa atual presidenta da Embrapa, Silvia, Embrapa São Carlos, que é uma Embrapa muito focada em agricultura de precisão, entre outras. Bacana. Caiu uma ficha. O que o Brasil tem, que é o mais próximo com o Vale do Silício, é o agronegócio. Cultura empreendedora, mercado grande, lideramos uma série de setores altamente competitivos globalmente e fazemos isso via competitividade com muito menos subsídio que os nossos concorrentes europeus e americanos. Sim. Então, assim, na raça mesmo, né? E aí a gente se apaixonou pelo setor. E aí tomamos a decisão dentro do banco de pivotar o foco, virar uma gestora 100% focada em startups e inovação do agro. Saímos do BNDES em 2014, levantamos um fundo de 105 milhões de reais e aí fomos adiante. Hoje estamos quase com 1 bi sob gestão, 100% investidos em startups do agro. Nos últimos 10 anos. Últimos 10 anos. E como que foi essa jornada, Francisco? O que você teve ali, os primeiros negócios que você teve contato, quais que deram certo, que começou a tracionar ali, que hoje já pode falar que foram cases aí de sucesso. Teve algum êxito? Eu vou contar um muito legal, tá? Hoje, a indústria de insumo biológico aqui no Brasil é muito conhecida. O Brasil hoje é tido como a maior potência de insumo biológico do mundo, o ecossistema mais inovador dessa cadeia. Temos vários cases de sucesso e tal. Em 2008, um dos lugares que eu originava oportunidades lá no fundo do BNDES era lendo os relatórios da FAPESP que diziam onde que tinha tido projeto aprovado. Porque a FAPESP, né, é enorme, financia cientistas que querem virar empreendedores, então acabava sendo uma fonte de originação de projetos para ver para onde estava indo. Comecei a ler um da USP Piracicaba, a famosa ESALC, né, Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, do Laboratório de Entomologia, um projeto
pedindo recurso não reembolsável da FAPESP para financiar o escalonamento da produção e aplicação em campo de vespas parasitoides Trichogramma galloi para controlar a Diatreia saccharalis, a famosa broca da cana, na cadeia sucroenergética, né? Substituindo outros químicos e complementando um outro macrobiológico que já era amplamente utilizado, que é a Cotesia flavips, né? Mas que é um produto com muita ineficiência no processo de produção, contaminação e tal. Eu li aquilo e eu achei super interessante. A gente está produzindo um organismo vivo para combater uma praga e com isso a gente está substituindo o uso de um químico, parece ser uma ferramenta sustentável, super interessante. Vou mandar um cold e-mail aqui para o pesquisador, né, e empreendedor. Era uma empresa que estava nascendo, chamava Bug Agentes Biológicos, né, e, bem, fui lá, peguei o carro, ele me recebeu no laboratório, na bancada mesmo ele me explicou, ó, o negócio é o seguinte, quando você tinha uma floresta, você tinha a praga e você tinha o predador da praga. E você tinha um ambiente onde elas coexistiam no equilíbrio, né? Na hora que a gente abriu e introduziu uma monocultura, uma produção agrícola de altíssima produtividade, o que acontece é que você matou o predador e você criou um ambiente onde a praga consegue ser uma infestação. E o que acontece é que na Revolução Verde, né, a Revolução Agrícola Verde, a gente vai combatendo isso com químico. O problema é o seguinte, a natureza é infalível. A gente aplica químico, aplica químico, a praga vai gerando resistência. Você mata esse ano 99% das pragas, a lagarta. Aquele 1% que sobreviveu porque ela é resistente. O ano seguinte ela é 3%, o ano seguinte é 7%, depois é 20%. E o Brasil, como a gente criou esse modelo de agricultura tropical único no mundo, onde a gente tem múltiplos ciclos de produção no ano, que é operacionalmente brilhante, muito mais sofisticado e complexo que a agricultura americana, a agricultura canadense, mas é também conhecido como cemitério das tecnologias. Por quê? Porque a gente está selecionando resistência o ano inteiro. Então a velocidade que as pragas superam uma tecnologia, seja transgenia ou seja químico aqui no Brasil, é incrivelmente muito mais rápido. Então a vida útil de um produto da indústria química é muito mais curta. Então por isso o Brasil começou a ser líder, né, e desenvolver soluções biológicas e era inicialmente nem uma pegada de sustentabilidade não, é porque o químico parou de funcionar. Caramba. Exatamente, era o último arsenal. E aí ele me contou isso, restabeleceu o equilíbrio através da produção em laboratório e indústria daquele inimigo natural. Me apaixonei pela tese e em 2009 a Bug Agentes Biológicos, em abril, virou a nossa primeira investida de uma AgTech e até onde me consta foi a primeira empresa de insumo biológico do Brasil a receber investimento de um venture capital ou de um private equity, né? Uma cadeia que hoje em dia tem empresa listada em bolsa como a Vitia, entre outras, né? Vários fundos de private equity, virou talvez uma das cadeias mais investidas do agronegócio. Essa foi a primeira. E aí só para complementar como caso de sucesso, essa empresa ela foi escolhida pelo Fórum Econômico Mundial como uma Tech Pioneer e premiada, foi citada por inúmeros veículos internacionais, foi eleita pela Fast Company, a empresa mais inovadora da América Latina, em 2012, e ela foi adquirida pela Coopert, a maior companhia de insumo biológico do mundo, holandesa, que comprou 2 companhias no Brasil e hoje é líder no mercado brasileiro com R$1 bilhão de faturamento. Comprou a Itaforte, que era uma empresa de fungo, e a Bug, e essas 2 empresas viraram. Então, que ano que foi feita essa aquisição? 2015. 6 anos depois do primeiro investimento. 6 anos depois. E aí, coisas interessantes, né, que eu acho que é o pioneirismo e o risco que o BNDES correu e que foi claramente o tipo de coragem que é o que você faz o país ir para frente, né? Quando a gente investiu na Bug, não tinha um marco regulatório para bioinsumos, né? Então você tinha que ser caracterizado como uma indústria química. Só que você não conseguia ser tratado como uma indústria química porque era um agente biológico. Então, nas embalagens do nosso produto, saía aquela caveirinha, né, da indústria química de um veneno, mas você estava irregular do mesmo jeito. Então,
O senso comum era, putz, eu vou investir num negócio que vai romper a lei com cada caixinha que a gente vende, você está sendo... Você pode ter problema de regulação, fiscalização, aí, no sanções. No extremo pode ir preso, né? Pode ser considerado um crime ambiental, tal, por mais que você sabe que você está do lado certo da história. E a gente tomou a decisão de falar, não, isso daqui é o lado da sustentabilidade, do agro do futuro, vamos nesse caminho, e o BNDES topou, aprovou em comitê, e hoje eu não tenho dúvida que esse primeiro investimento foi uma faísca que catalisou uma série de outros empreendedores daquela geração a começar empresas em biológicos. A aquisição da Coopert mobilizou várias outras empresas concorrentes dela lá fora e empresas de químico a olhar para o setor e a procurar e fazer aquisições também. Então, esse foi o primeiro investimento e foi um case de sucesso nosso. Caramba, que legal. Eu conheci recentemente chama Albert Guedes, eu acho que foi um dos fundadores da Solubio. Solubio, conheço bem o Albert. E ele estava contando essa jornada. Quando começou, o pessoal falou, cara, você tá louco, isso aí não pode. Se eu for produzir isso na minha fazenda, o pessoal vai proibir. Produtor não vai fazer isso, porque não é da cultura do produtor fazer isso aí. Que a ideia também era a produção on-farm ali, dessa solução. Ele teve questões de concorrentes dos químicos que foram nos órgãos ali de fiscalização. Ele chegou a tomar uma multa de R$2 milhões e assim, a situação muito desafiadora, assim, muitos problemas. A indústria química se mobilizou contra a Solubio, alegando que ele estava violando as práticas regulatórias, chamando de biopirataria, várias coisas, e o Albert e a Solubio foram defendidos pela ministra Tereza Cristina, que sempre disse que produção on-farm é um direito do produtor e que agora na nova lei de bioinsumos foi regulamentado. Somente agora. Então o Albert, igualzinho, o Albert estava do lado certo da história, foi corajoso, foi empreendedor. E um ponto, em 2019 nós levantamos um fundo de 140 milhões de dívida estruturada, de novo com apoio do BNDES, né? E a Solubio foi uma das empresas que a gente teve a honra de financiar, a gente foi credor deles, e foi um grande retorno para a gente e foi um grande retorno para eles ali também, essa linha. Foi antes deles serem investidos pelo fundo de Private Equity Aqua Capital. Ah, que legal. Foi nesse momento que eles tiveram uma valuation de 1 bi, que ele falou que teve uma valuation no dado momento foi de 1 bi, depois caiu mais, porque ele falou que estava com muita dívida, e aí caiu para 500, parece, alguma coisa assim. Não, quando a gente fez essa transação com eles, se eu não me engano foi 2019, eu acho que a transação de 1 bi já foi o investimento do Aqua, porque o Aqua fez em 2 ou 3 etapas. Então foi isso. Com a entrada do Aqua, eles pagaram a nossa dívida, inclusive. Que interessante. É interessante como é que o agro é pequeno, assim, né? Eu conheci ele recentemente num dia de campo aqui, há 2 semanas. É interessante isso. O Brasil, ao mesmo tempo que ele é um país de extensão continental, quando você está dentro desse ecossistema, é o que você está vivenciando. Você tá aqui na ponta, no Paraná, todo mundo conhece quem está na outra ponta do outro lado do país e está dentro do mesmo ecossistema, né? E é interessante isso que você foi colocando, porque você participou do início desse mercado de investimento nessas soluções no agro, e hoje você já está vendo esse mercado, eu não vou dizer consolidado, né, mas um mercado mais amadurecido, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? O mesmo fundo que investiu no Albert, também em 2016 e 2017, mais ou menos, quando a gente fez um outro investimento na empresa gênica, o fundo Aqua Capital investiu numa empresa chamada Biotrop. A Biotrop foi vendida ano passado pelo maior concorrente da Coopert, né, uma empresa belga, né, compete com a empresa holandesa, por $500 milhões, né? Foi em 2023, então faz 1 ano e meio essa transação. E foi uma transação que foi altamente concorrida, o processo de venda foi gerenciado com muito profissionalismo pelo BBA, Itaú BBA, e várias das principais indústrias químicas e multinacionais de fertilizantes participaram desse bid, né, para poder comprar. Acabou indo para essa empresa, BioBest, BioFirst, e foi a maior transação de uma startup do agro naquela geração. E o CEO hoje, que é um garoto da Exalc, brilhante, Jonas, ele deu uma declaração algumas semanas atrás que eu acho que mostra o que é a indústria de biológico em termos de futuro. Ele não tem dúvida que dentro de 10 anos, a próxima buyer do agro vai ser uma empresa de biológico. Cara, eu até enfiei aqui, cara, que louco. E vai ser brasileira. Por quê? Para você desenvolver P&D em biológico, você precisa fazer P&D local, porque a
a indústria de biológico, ela nada mais... Não tem como vir lá da Europa trazer uma vespa aqui que... Você tem que usar biodiversidade local, você tem que ir lá bioprospectar, achar o vírus, achar o fungo, achar a bactéria, achar a vespa, achar o ácaro predador, achar o polinizador e desenvolver a tecnologia de produção em larga escala, registrar. Então, como as grandes companhias, né, as multinacionais de veneno, as multinacionais de fertilizante, elas têm uma estrutura de fazer, primeiro, P&D em química, síntese química, regulatório química e P&D centralizado em 2 ou 3 regiões, normalmente ali em North Carolina, nos Estados Unidos, em Basel, na Suíça, perto de Frankfurt, ali onde é a sede da BASF. Ou seja, ela não está fazendo P&D de verdade na ponta. E hoje o P&D precisa ser no destino. Você não consegue usar a biodiversidade temperada aqui, né? Então, a barreira de entrada que eles tinham, que era fantástica e formidável, evaporou como tantas vezes acontece em tecnologia. E agora a gente tem uma legião de companhias. Tem a Solubio, tem a Biotrop, tem a Gênica, tem a Vitia, tem a Simbiose, tem a Coopert. Ou seja, as multinacionais de insumos do futuro ou vão ser biológicas e brasileiras, ou esses caras, a Syngenta, BASF, Bayer, etc., vão pagar 1 bi, 2 bi, 3 bi de dólar para comprar, se eles forem ágeis o suficiente de comprarem antes de serem disruptados e virarem relevantes. Que interessante. É um mercado que vai se transformando, né, em cima de um outro já existente, e aí a gente está falando de um mercado de centenas de bilhões de reais, ou talvez até de dólares, aqui só no Brasil, né? E sempre que você tem uma mudança de plataforma tecnológica, você tem um risco de um processo de extinção das empresas incumbentes líderes, né? No agro, tem uma empresa, né, tinha pelo menos, que era muito qualificada em conseguir inovar e adaptar, que era a americana Monsanto, né? A Monsanto conseguiu se transformar várias vezes, né, de uma indústria química com aplicação bélica para uma empresa de adoçante, e aí desenvolveu, né, o glifosato, e aí conseguiu desenvolver a soja transgênica e criar um modelo de negócio que lembra muito o Nespresso, né, da RR, Roundup Ready, né, que era a semente transgênica, resistente ao glifosato, e vender a combinação dos dois, mas eles foram comprados pela Bayer, né, virou uma empresa alemã, e hoje a gente vê como que aquela cultura dinâmica, adaptativa, forte, cultural, inovadora da Monsanto não existe mais. Então, que interessante essa leitura. Um caso interessante. E as outras que eu vejo hoje, eu vejo muito na lona, tomando porrada. Ou elas vão fazer compra e aquisição, ou eu não vejo muito elas conseguindo ser competitivas no longo prazo. E lá fora, como que está esse desenvolvimento desse mercado biológico, assim, como nos Estados Unidos? É muito interessante isso, né? Sempre que eu vou, eu me surpreendo. Eu tive em abril no maior evento de biológico do mundo, em North Carolina. Ali tem uma região que são 3 cidades, uma do lado da outra, que chama RTPI, Research Triangle Innovation Park, né? Que é Raleigh, é onde tem Duke, North Carolina State e uma terceira universidade, e é onde a Syngenta tem um polo global de P&D, a UPL tem um polo, então é muito denso, é considerado o polo mais denso de AgTech do mundo, né? E aí nesse evento que chama World Bio Congress, né? Até teve um no Rio alguns anos atrás, você sente na pele a relevância e a pujança que é a indústria de biológico brasileira. Em primeiro lugar, 40% do evento era brasileiro. Segundo lugar, os principais casos de sucesso eram brasileiros. Já estava a Biotrop como principal caso de sucesso na vitrine deles. Terceiro, e super interessante, vários funcionários do MAPA, do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá sendo colocados na vitrine como um case de sucesso regulatório que consegue, sim, garantir a qualidade do produto, ao mesmo tempo que não defende a indústria incumbente, asfixiando a inovação e protegendo os interesses de uma indústria que já deveria ter inovado ou desaparecer, né? Então, lá fora está atrás. Está atrás por uma série de motivos. Primeiro, eles não têm uma agricultura tropical, então a agricultura temperada, as coisas acontecem mais devagar, então eles não foram obrigados a sair da zona de conforto. 2,
uma questão do capital humano. O Brasil tem um capital humano, engenheiros agrônomos muito qualificados, né, de grandes centros de pesquisa, como Viçosa, Lavras, Piracicaba, Botucatu, entre outros grandes centros, que trabalham com biológico desde o do começo da formação. E o Brasil teve uma coisa, nos anos 70, que evoluiu para os anos 80, que foi criar um programa de insumo biológico para a cadeia sucroenergética para controlar a Diatreia saccharades, a broca da cana com cotésia, né? E ali você criou, numa cultura que é muito local e brasileira, um dos maiores programas de controle biológico do mundo, e um programa de controle biológico é muito diferente daquele que a gente vê na Europa, por exemplo. Na Europa, onde você teve um crescimento do biológico acelerado, obrigado pelo regulatório, né? Em 2004, a Espanha, por exemplo, ainda era uma agricultura extremamente veneneira, né? E aí eles já estavam ali na incorporação e na integração com o euro já há algum tempo. O euro entrou em vigor em 2002 e tal. E aí os varejistas e atacadistas europeus, como Tesco, identificaram que o pimentão, o morango espanhol estava vindo, tomate, estava vindo com muito resíduo químico. Né? E são pragas que dão problema, são culturas que dão problema de pragas, tem que aplicar muito, não estavam respeitando a quarentena e estava chegando de forma inaceitável para o consumidor, e eles vetaram, não vamos mais vender produto espanhol enquanto vocês não resolverem isso. Esse fator levou a uma revolução biológica na Espanha de 2004, 2005 e transformou. E ali virou uma agricultura biológica artificial. Em que sentido artificial? Primeiro, subsidiada, então o biológico não precisava competir com o químico. Ele tinha uma concorrência, né, regulatória que falava, você não pode usar o químico. Então, esse era um ponto. O segundo, a agricultura europeia nessa categoria ainda muito na área protegida de estufas, né? Então você está controlando pragas dentro de uma estufa, de um ambiente controlado, né? Então muito diferente do Brasil. A agricultura brasileira, o biológico brasileiro, lembrando, controlar praga no ambiente tropical é muito mais difícil. É muito mais difícil pela temperatura, pela umidade. A gente não tem uma diapausa, o inverno, que congela a atividade biológica, o bicho, a planta e a erva daninha que crescem o ano inteiro, né? Então, é uma loucura, é uma guerra constante e muito mais difícil de ganhar. Então, no Brasil, é mais difícil fazer, a gente não tem os subsídios, é campo aberto, escala que se conta o tamanho das fazendas aqui para o gringo, ele acha que você está brincando, né? 1.000, 2.000, 3.000 hectares é uma fazenda normal, né? No centro-oeste, normal para pequena, você fala 10, 15 mil hectares, você pega uma operação como a da SLC, que tem hoje em dia 650 mil hectares, né? É surreal. E foi nesse cenário que o biológico teve que crescer. O que foi um grande gatilho para o biológico? Sair da cana e entrar em grão, e aí sim, eu acho que dá o último grande salto, né? Em 2013, a gente era investidor da Bug ainda, estava lá no conselho da empresa, eu especificamente, e a gente já estava saindo do BNDES, estava levantando o nosso próximo fundo, e aí o Brasil teve uma incidência de uma praga chamada Helicoverpa armígera, né? Uma lagarta. Eu lembro dela. Cara, se eu não O algodão ali na Bahia deu um monte de problema, porque milho, ela chegou. O mapa não aceitava ali o químico, e aí o pessoal tinha importado, ficou no meio do caminho, não dava para aplicar, como é que vai ser? Vou te falar, se eu não me engano, ela veio da Austrália, super selecionada, já resistente, né? Então os químicos que a gente tinha disponível não funcionavam. Tentaram criar processo de aprovação rápida de outros químicos que eram proibidos aqui, mas também não controlou, não demonstrou eficácia. Como último desespero, né? Nada controlava, o produtor no ápice ele virou e falou, cara, vamos testar essa loucura que os caras usam em cana aí para controlar esse negócio, né, de atreia, vamos ver se funciona aqui. E aí, entre as ferramentas biológicas que foram experimentadas, uma foi um tricograma, mas não o galói, porque o galói ele é específico para controlar a broca da cana. E o bicho é específico. Sim. Ele não parasita outra lagarta. Né? Então, testou uma outra espécie, que é a tricograma preciosum, né? E esse é multiparasitoide, né? Ele parasita vários tipos de lagarta. E ele controlou. E ele controlou não só a Helicoverpa, ele controlou a lagarta do cartucho, várias outras. E aí, o produtor de algodão, soja, milho, ele viu, peraí,
esse negócio funciona, né? E esse negócio vai demorar muito mais para a praga gerar resiliência, porque, a natureza contra a natureza, a seleção é muito diferente, né? Um exemplo que o professor Desal que usou, e um dos empreendedores usou para mim pensa o seguinte, você tem uma superpopulação de gnu na África. Você produz leão numa fábrica e solta uma quantidade enorme, inundativa de leões ali. Cara, é óbvio que no passar dos anos, séculos, o gnu pode desenvolver e ser selecionado para correr mais, para conseguir sentir o cheiro do leão mais rápido e conseguir fugir. Mas esse tipo de evolução demora centenas, milhares de anos, né? Então é um processo muito mais lento do que você usar uma molécula química em larga escala o ano inteiro e controlar. Então, o produtor de grãos testou, viu que funciona, e aí começou o que a gente considera ser a era do ouro do biológico brasileiro, que foi de 2012, 13, 14 em diante, chegando ao patamar. Esse ano, o biológico no Brasil chegou a $1 bi de tamanho de mercado, né? Ele vinha crescendo a 60% ao ano, deve estar baixando para 40%, 30% ao ano, né? Já com o mercado cada vez mais maduro, mas com um grande salto novo de tamanho de mercado. Tá? Até agora ele vinha se posicionando como inseticida e nematicida, agora está entrando como fungicida. Tem linhas de pesquisa de biológicos como herbicidas, né, para pegar o que é a maior fatia dos defensivos é herbicida, 40%, né, o resto é espalhado entre inseticida e fungicida. E uma coisa extraordinária, os biológicos eles não agem unicamente como um ataque a uma praga. Ele impacta a capacidade da planta de absorção de nutrientes, solubilização de fósforo, fixação de nitrogênio, fortalece todo o respaldo. O modo de ação é muito mais complexo do que o modo de ação de uma molécula química, né? Além dele não atacar os outros organismos vivos que ajudam a manter a qualidade do solo. Que a molécula, às vezes, ela afeta. Mata tudo, né? Mata tudo e tal. Então, o que a gente está vendo com essa indústria de biológicos agora, no meu portfólio, uma das enormes áreas de pesquisa é atacar a indústria de fertilizantes, para você poder usar biológicos que reduzem a necessidade da planta de comprar nitrogênio, fosfato, potássio e outros fertilizantes químicos. Ou seja, o mercado que já está constituído hoje é isso aqui e ele tem isso aqui ainda para... O mercado de defensivo químico aqui no Brasil deve estar entre 10 e 12 bi de dólar, né? Quebrado entre inseticida, fungicida e herbicida. O mercado de fertilizantes, eu estimo que esteja um pouco mais de 15, 20 bi de dólares. Né? Então, junto, a gente já está falando do mercado de 30 bilhões de dólares, né? E uma fatia muito relevante disso deverá ser biológico. Então, esse 1 bi de dólar vai crescer. E um ponto super relevante, hein? Quando a gente fala Brasil, agricultura tropical, a gente tem no nosso hemisfério diversos potenciais. Bem, tem o Paraguai, que já está produzindo mais grão do que o Paraná, tem Bolívia, Santa Cruz ali, que é a extensão do Mato Grosso, potencial enorme, mas a gente tem do outro lado do oceano, África Subsaara, que nas próximas décadas vai dar um salto de tamanho populacional, enriquecimento, e a população vai precisar comer muito mais, né? Quando a população sai debaixo da linha da pobreza, ela consome muito mais caloria per capita, né? E proteína animal, que bota mais pressão na proteína vegetal, e usando essas inovações em biológicos brasileiros, é a melhor rota para a gente conseguir dar esse salto de produtividade na África, considerando que a gente tem uma biodiversidade muito parecida. Caramba, que legal. E quais são as outras vertentes dentro dessas startups no agro? Quando a gente fala aí de outras perspectivas tecnológicas, o que tem tido aí de desenvolvimento? Eu vou te falar uma outra que talvez seja a que mais empolga a gente hoje, tá? O nosso fundo 2, que foi um fundo de 58 milhões de dólares, aproximadamente 300 milhões de reais, que investiu os últimos 3, 4 anos, a gente investiu em 17 empresas. Quase 40% do dinheiro foi alocado para as fintechs do agro, né? Para as empresas de tecnologia que estão trazendo soluções para a cadeia do agronegócio. Né? Aí vamos pegar uns números interessantes. Nos últimos 10 anos, o Brasil virou o epicentro mais importante do planeta em inovação financeira. Né? Se você olhar a quantidade de unicórnios que o Brasil criou em inovação financeira, Nubank, Banco Inter, C6, Stone,
PagSeguro, Keitech, entre outras, né? Até porque era um mercado extremamente consolidado, assim, concentrado, né? Consolidado não, concentrado. Era um mercado concentrado e aqui vale a pena a gente exaltar a coragem de novo, né? Eu falei do BNDES, mas a coragem do regulador nesse caso, né? O Banco Central, acho que em 2012, 13, 14, tomou uma decisão de começar a desregulamentar e abrir, né? E ali ele enxergou exatamente o que você falou. A concentração bancária estava sendo mais perigosa para o consumidor do que você abrir a porteira, permitir concorrência em prol de um possível risco sistêmico, né? De você trazer inovação e competição, mas baixando a guarda e criando um ambiente onde essas empresas menores possam competir sem as mesmas amarras das empresas grandes, né? Um pouco que os americanos chamam de sandbox, né? Quando você cria um ambiente ali que você protege a empresa, você vigia também e aquele ali serve para inovar dentro de um ambiente controlado. Foi dentro desse ambiente que você teve um Nubank que não era banco e começou a prestar serviço do nada como uma startup de cartão de crédito, roxinho, e foi crescendo, até virar um banco. E olha que espetáculo, né? O Nubank em 10 anos virou o banco mais valioso do país, ultrapassou o Itaú, passou 100 milhões de contas, né? Clientes ativos, né? Eu sou cliente Nubank, eu sou bem sincero, eu tenho conta em 3 bancos. O Nubank é o meu disparado melhor serviço por anos-luz, né? Então, assim, você promoveu uma redução nas tarifas, você produziu uma melhora brutal na qualidade dos serviços. Práticas comerciais mais sustentáveis, né? Total. E isso aconteceu em várias áreas do sistema financeiro. Aconteceu em investimento, empresas como a Avenue, entre outras, né, que permitiram investimento no exterior através da inovação, modelo de negócio, bancos, plataforma, infraestrutura, pagamento, diversos, né? Agora, o agronegócio, se você pegar até 2018, 19, 20, ficou de fora, né? E ficou de fora pelos mesmos motivos. Era um processo muito concentrado, com diversas distorções, né? Você tem um crédito subsidiado, o Plano Safra, que dá uma distorcida, você tem a indústria de barter, que é a indústria financiar compra e venda de insumo, né? Para poder vender insumos dela, e ela embute a trading também, eles escondem os juros naquela troca, né, de químico, semente por grão. A operação financeira ali é muito grande. É muito grande, e o produtor, né, ele acaba muitas vezes não conseguindo fazer a conta, tem pouca transparência para o produtor, né? E aí, o que a gente olhou em 2018, 2019? Começou a ter uma mudança no marco regulatório também, né? O nosso deputado lá de São Paulo, Arnaldo Jardim, trabalhou e passou a lei dos fiagros, né, que criou um instrumento que permitiu que o mercado de capitais começasse a financiar direto. Você começou a ter uma série de inovações no Banco Central, como a desmaterialização da CPR, né, que é um dos principais títulos do agro. Então você poderia ter uma CPR digital, o que era um papel, né, era muito cartorial, né, precisava pegar, ir no cartório, imprimir, tal. Isso tudo privilegiava a agência bancária, né, que conseguia prestar um serviço e você não conseguia fazer ele totalmente digital. Tal. Tudo isso eram barreiras de entrada. E a gente percebeu que essas barreiras de entrada estavam começando a evaporar e a gente investiu numa fintech do agro em 2018 chamada BrainAg, que era uma plataforma de scoring de crédito, ciência de dados para poder prestar serviço para terceiros. A gente vendeu essa empresa em 2020 para o Serasa Experian, né, a maior empresa de crédito, de análise de crédito do mundo, né, multinacional, e hoje a maior ferramenta de scoring de crédito da América Latina é a BrainAg Serasa, que eles escalaram no Brasil e que virou a principal plataforma deles para toda a América Latina, e é um serviço, um produto que é líder no mercado disparado, tá? Caramba. Então ali a gente investiu numa assim, de infraestrutura. Aí em 2020, já com esse fundo novo, a gente tomou a decisão de investir, aí sim, vamos fazer o Nubank do agro, né? E a gente conheceu 2 irmãos, né? O André e o Alan Glaser, que a gente já conhecia há bastante tempo, na verdade, mas eles trouxeram o PowerPoint que eles queriam montar esse banco, chamada AgroLand. A gente investiu, a gente foi o primeiro investidor da AgroLand ali em final de 2020, comecinho de 2021, e a gente tem investido em todas as rodadas deles. Eles acabaram de fazer uma rodada de financiamento 4 meses atrás, 50 milhões de dólares, entrou Syngenta, entrou Yara, entrou a Bolsa, a B3 investiu, a Telefônica Vivo investiu e entraram mais alguns gringos e a gente colocou mais dinheiro, né? Ainda é uma empresa, essa rodada foi um valor da companhia de 120, com os 50 virou uma empresa de 170 milhões de dólares, mas é uma empresa que a gente acredita que vai bater aí 1 bi, 2 bi de dólares nos próximos anos e virar o equivalente a um Nubank do agro, o banco digital do produtor rural. Deixa eu só
fazer um comentário, Claro, fazer um claro. gancho rápido aqui, Leandro. Quando você sempre traz essas investidas, Chico, você traz sempre o nome das pessoas por trás, assim. Aí uma dúvida que para na minha cabeça é o seguinte: tem que ter química com o cara que tá do outro lado, assim, para vocês investirem? Tem que ter esse fit? Tem que ter o fit, né? Tem que ter um alinhamento, né? Porque eu acho que uma concepção equivocada de investir em startup é que você compra barato e vende caro. Não, startup não existe comprar barato, porque você está investindo na pessoa, né? Não tem nada ainda quando a gente entra, né, no pre-seed, seed. Às vezes já evoluiu de uma ideia para ser um MVP, né, um produto mínimo viável, sendo testado, mas não tem, né, um histórico financeiro, não tem ativo que você consegue precificar. Então, você está comprando a pessoa. Então, comprando a pessoa, e eu sempre falo pro meu time, é um pouco como investir num Messias, né? Porque pensa o que é montar um negócio desse perfil nesse momento. Você precisa, primeiro, abandonar todas as suas outras atividades. Você precisa abandonar uma profissão, precisa falar para sua mulher que você vai largar o ganha-pão da família, botar a família em risco, né, para correr atrás e perseguir um sonho que não vai te pagar salário, né, que vai ter muitos anos ali, e acreditar numa visão, num sonho, né, primeiro ponto. Aí você precisa subir no topo da montanha, da colina, e convencer primeiro outras pessoas a também abandonarem as suas carreiras e abandonarem as suas vidas e seguir nessa montanha, né? Total messiânico. E seguir lá, messiânico. Aí depois que você convenceu esses caras, você precisa virar para o teu sogro, para outros, e pegar o famoso investidor anjo, que é o cara que vai botar dinheiro também nesse sonho, porque não tem nada ali, né? Aí você pega o investidor anjo. Aí você precisa convencer o teu primeiro cliente. O primeiro cliente é o cara que não tem ninguém que ele pode ligar e perguntar se a parada funciona, né? É 100% você. Então o cliente também precisa subir nessa montanha, né? Então o empreendedor, ele tem que não só gerar essa química com todas essas partes envolvidas, com outros cofundadores e primeiros funcionários, com os primeiros investidores e com os primeiros clientes, né? Ele tem que vender um sonho, ele tem que contagiar a pessoa com aquele sonho, isso só consegue fazer com uma química, um alinhamento. Por isso que normalmente os primeiros investidores são pessoas que já conhecem, né, o fundador, não uma pessoa que conhece ele, né, na hora que vai pedir a grana, não. E ele bota na linha toda aquela credibilidade e reputação que ele construiu vendendo aquele negócio. Isso é uma coisa incrível, se você pensar, né? Os americanos criaram esse negócio nos anos 50, 60, nessa indústria de startup tecnológica, né? As primeiras foram as empresas que criaram esse mundo do silício, né? Intel, Shockley, Fairchild, AMD, etc. Por isso que ficou conhecido como Vale do Silício, né? Hoje já devia estar conhecido como Vale do Social, Vale do Mobile, Vale do Software, mas foi o silício que viabilizou nesse modelo de negócio. Muito apetite para risco e esse perfil messias mesmo dos empreendedores. Caramba. E você colocou uma questão interessante da AgroLand, que coincidiu ali com pós-pandemia, assim, né? Vamos dizer assim, que é um período que a gente viu uma transformação muito grande na forma de consumo do produtor rural. Então, aquele produtor que só operava na agência bancária física, com aqueles bancos tradicionais, ele se viu impossibilitado durante algum tempo de ter esse contato. Então, acho que teve ali um momento também, um time de uma mudança comportamental que deu abertura a esse desenvolvimento, né? Porque eu acho que até antes disso, você propor essa tese, dificilmente alguém fala, nossa, isso aqui vai ser... Porque a perspectiva dele que você colocou é um banco digital, né? É um banco digital. Ele não opera com agências. Nenhuma. A inovação disruptiva, ela adora aquilo que o Taleb chama de cisne negro, né? E a pandemia foi um cisne negro, né? Um evento completamente fora de qualquer projeção e que foi completamente disruptivo, né? Se você olhar a safra de companhias que saiu em 2008, 2009, quando a gente teve a grande crise financeira, né? Hoje nos Estados Unidos é conhecida como a GCF, né? GFC, a Great Financial Crisis, né? Foi a crise que o pessoal falava que o capitalismo ia acabar, né? Aquela loucura do subprime, mas foi ali que nasceu Airbnb, foi ali que nasceu Instagram, foi ali que nasceu o WhatsApp, teve várias companhias que nasceram. E por que essas empresas nasceram naquele ano? Por que foi um ano particularmente de solo negro, né, de solo fértil, né, para a criação de novos negócios disruptivos, empresas que foram deixar um legado incrível?
porque você tem uma série de fatores, quando acontece esse tipo de evento, esse cisne negro, que propicia. Exemplo, você tem uma mudança comportamental gigantesca, porque no caso ali as pessoas tinham a percepção de que iam ficar muito mais pobres, então tinham que investir em austeridade, mudança comportamental, buscar alternativas mais baratas, seja para comunicar, seja para viajar, seja para qualquer prática delas. Você tem um aumento do desemprego, e nesse aumento do desemprego você tem mais mão de obra abundante, né, para poder empreender. O custo de oportunidade para montar uma empresa nova nasce. As empresas que estão nascendo naquele ambiente nasce com um DNA e uma cultura de austeridade muito forte, né? Então, também é um outro propulsor. Aí vamos olhar 2020 e 2021, né? Porque se você olhar historicamente, essas crises normalmente têm uma origem financeira, como foi 2008 e 2009. 2020 teve uma característica muito importante, diferente. Foi uma crise na área de saúde, né? Que paralisou o planeta. Então você teve, em primeiro lugar, uma restrição na mobilidade forçada, as pessoas não poderiam sair de casa, né? Não podiam sair de casa para comprar, não podiam sair de casa para ter experiências de entretenimento. Então você teve uma alimentação forçada da digitalização, né? Aí olhando para o agro, isso significa que você não tem trabalho de experimento de campo, né? Dia de campo, você não tem feira, né? A AgriShow foi cancelado múltiplos anos, né? Então, onde você ia conhecer as novas tecnologias, os novos lançamentos, né? Tudo isso é paralisado. Funcionários muitas vezes não podiam vir para a fazenda, e a agência bancária fechada, né? Então, aquele mito que você não vai poder fazer o financiamento da tua safra sem ir na agência, acabou, né? Você precisou fazer tudo digitalmente, né? Então você quebrou uma série de paradigmas que eram mantidos, né, pelos incumbentes que tinham um interesse financeiro no status quo. E ali você começou um processo de digitalização 360, seja no e-commerce, seja na capacidade de gerir a fazenda digitalmente. Então, software, a gente é o maior acionista da Egro, que é a maior empresa de software de gestão de fazendas hoje médias do Brasil, né? Média de 1.000 hectares de tamanho. E essa é uma empresa que começou a experimentar um crescimento muito acelerado durante a pandemia, né? Mas a AgroLente com certeza é um outro excelente exemplo disso, fruto disso, né? E a pandemia foi espetacular, eu acho, que para o agronegócio brasileiro, né? A gente vê que o agro teve um ano de mais de 20% de crescimento em 2020, um ano que o PIB encolheu 4%, né? Eu nunca me esqueci, em abril eu li, não sei se foi do IPEA, eu acho que foi do IPEA, uma avaliação do que ia ser o ano do agro, né? E posso estar um pouco equivocado aqui nos números, acho que a expectativa do agro era crescer uns 3%, o IPEA era crescer uns 3,5%, 3,7%, e aí eles estavam revisando isso para 2 e pouco, né? Então, uma revisão. Mas ainda vai, porque as pessoas vão cortar outras coisas, mas não vão cortar alimentos, vai ter uma redução em 2 áreas e por isso que caía. Ia ter uma redução na proteína animal, principalmente carne. Expectativa do IPEA é que você ia ter um aumento do desemprego causado pela pandemia, as pessoas vão ficar mais pobres, iam migrar para as proteínas mais baixas, né? Então a indústria da cadeia bovina ia reduzir e a indústria do etanol ia sofrer, porque as pessoas não podiam se locomover e tudo isso, então ia ter um sofrimento. Bem, o IPEA estava redondamente equivocado, o agro cresceu mais de 20% e olha as coisas que são as grandes vantagens. Eu sempre falo na nossa companhia que o único almoço grátis na vida é a diversificação. E o agro, a cadeia da carne bovina diversificou globalmente, né? Em 2020, a gente estava no 2º ano da gripe suína africana na China, que dizimou mais de 40% a 50% da produção suína chinesa, e os chineses saíram comprando qualquer proteína que tiveram. O Brasil bateu recorde, 2 meses seguidos de exportação de carne bovina para a China, sucesso. Cadeia de etanol também continuou a vender, sucesso. E, contrário dos Estados Unidos, que teve várias suas cadeias de alimentos colapsadas, a Cargill, a Smithfield colapsaram, tiveram crises de contaminação de Covid na fábrica, 200 pessoas pegando Covid em 2 semanas, tiveram que interromper
produção, o Brasil, como a gente foi vítima de muito terrorismo sanitário, comercial dos nossos mercados, né, como o europeu, por exemplo, que a gente exporta, o que o empresário do agro brasileiro já tinha feito? Ele tinha diversificado em muitos estados, porque se fecha um estado, eu exporto via o outro, Sim. adequado aos mais rigorosos níveis sanitários, muito mais do que os nossos concorrentes, e com isso a gente tinha uma cadeia resiliente, uma cadeia fragmentada e distribuída, que se mostrou extremamente capacitada e resiliente para performar e manter o fluxo indo. Né? A gente bateu recorde de exportação de soja em março e abril de 2020. Né? Mostrou que o mundo viu em 2020 que ele pode confiar no agro. E tudo isso, eu acho que criou uma safra, a safra das agrolands, né? Que pegaram não só essa transformação tecnológica, mas pegaram também um período de confiança no agronegócio que foi demonstrado na capacidade de entrega. Que bacana. E, Francisco, o que você vê aí pelos próximos anos, né? Porque o Brasil, temos todas essas potencialidades, mas temos nossos desafios, né? Como você colocou, os nossos concorrentes têm ali uma série de subsídios que os fortalecem muito, né? E ao contrário aqui, o produtor brasileiro, ele trabalha com duas bolas ali de chumbo nos pés, seja o gargalo logístico, a tributação que não para de ampliar, começo do ano que vem vai estar entrando pesado a reforma tributária no agro e tornando mais oneroso. A gente tem um passivo que foi constituído nesse pós-pandemia muito pesado, então os produtores já tinham dívida, se endividaram mais, a margem reduziu, então está complexa essa equação no agro, mas nesse ambiente, paralelamente a isso, a gente tem esse ambiente de desenvolvimento, né? O que você visualiza aí pela próxima década, né? Ainda tem um campo muito fértil aí para se desenvolver em todas, vamos dizer assim, essas verticais ali dentro do agro. Excelente pergunta, né? Porque no final do dia esse é o nosso negócio, né, nessa cadeia de investimento e inovação, identificar o que vai ser o futuro, né, e fazer apostas nessa cadeia, nessa trajetória, antes das empresas conseguirem entender e alocar tempo e fazerem isso. Né? Então a gente tem que sair uns 5 anos na frente das principais empresas multinacionais líderes e apostar no que vai ser o futuro. Né? Bem, em primeiro lugar, sobre a questão da tributação. A gente está contando que a FPA vai conseguir derrubar os vetos aí do presidente e a gente não vai ter a tributação dos fiagros, né? Torcendo para isso. Eu acho que é fundamental que a gente tenha o crescimento de uma cadeia de mercado de capitais que possa financiar o agro, principalmente considerando que a gente está entrando num mundo cada vez mais arriscado do ponto de vista de mudança climática, né? O clima está se tornando cada vez mais imprevisível. Então, você ter uma cadeia de financiamento do agro que consegue ser competente o suficiente para precificar esse risco e continuar a manter o crédito fluindo, né? Lembrando que o agro é um dos setores mais intensivos em capital de giro, sem falar em capex investimento, mas em capital de giro, né? Você tem que comprar fertilizante, tem que preparar solo, depois tem que comprar semente, defensivo, né? Então precisa ter. Então vamos primeiro por essa linha. O que a gente está vislumbrando? Primeiro, do jeito que as coisas estão indo e olhando o que já aconteceu, eu acho que o Brasil vai ser o ecossistema, o país, a geografia mais inovadora do mundo em financiamento da agricultura. Igualzinho aconteceu nos outros setores aqui, igualzinho a gente está vendo essa safra agora de fintechs do agro, que estão ficando cada vez mais maduras e estão casando com o mercado de capitais. Então, a gente está acreditando que vai ter um casamento fortíssimo entre a Faria Lima e o campo. Né? Ele começou volátil, né? Acho que a Faria Lima entrou sem conhecer direito o que é o agronegócio, entrou na AgroGalaxy, entrou em outras, né? Teve alguns casos de sucesso, como a 3tentos, teve o grande caso da SLC, teve vários casos bem-sucedidos, e teve uns onde o agro é volátil e tem que entender, e ainda não entendia, mas isso vai amadurecendo. E aí uma consequência natural vai ser que na Faria Lima você vai ter uma indústria de financiadores altamente especializados no agro, que não era o caso, né? Sim. E isso agora vai começar a ter, a turma vai entender o negócio, vai começar a trazer gente de trade, gente de indústria química, vai ter agrônomo, vai ter um monte de gente que suja a botina, que entende o produtor fazendo esse negócio. Essa é uma grande tese nossa. Vamos pensar em algumas outras teses que a gente está investindo hoje e que eu acho que são coisas do futuro, né? Então, qual talvez seja o maior gargalo de produtividade de longo prazo do agronegócio, né? Educação.
capacitação de pessoas, né? Essa é uma que fica na mão do Estado. A gente sabe que o Estado não é o indutor mais eficiente, né? Não é um empresário eficiente, ele é o dono monopolista em grande parte dessa parte de educação. Então a gente investiu numa escola lá em Piracicaba chamada AgroAdvance, né? Fundada por empreendedores lá da República da Exalc, Copacabana, a república mais antiga da Exalc, né? A gente já investiu em 3 safras de empreendedores que saíram dessa república e começou como uma escola de curso técnico, ensinando à distância, curso técnico de altíssima qualidade em ciência de solo, ciência de dados, né, para ajudar a formar as pessoas no país continental como o nosso. Evoluíram para o primeiro curso regulado deles, lançaram um MBA ano passado, já foi para o segundo, terceira geração, e eles estão lançando uma graduação. Então, o sonho dessa companhia é virar a maior provedora de cursos de agronomia de altíssima qualidade do mundo, né? Por que isso é tão importante? O agro é intensivo em conhecimento, né? É biologia, entomologia, meteorologia, né? É química, é muito denso, né? Cada vez mais ele existe também telemetria, satélite, drone, muita coisa nova acontecendo, né? E a verdade é que o Estado ele não é muito capaz de adaptar o currículo para as demandas que o mercado está tendo, né? Então ele não é capacitado para aumentar a quantidade de vagas, nem para adaptar as vagas na velocidade necessária. Então a gente vê uma oportunidade espetacular para criar uma instituição que vai conseguir disseminar conhecimento. A gente já percebeu em outros estudos em empresas que quando o fazendeiro manda o filho dele estudar na cidade, no centro urbano, distante, ele cria um abismo social que normalmente o filho não retorna, né? Então a gente quer criar um modelo onde não só os filhos do fazendeiro, mas também os funcionários podem ter acesso a uma formação, uma educação de qualidade espetacular e aquela fazenda possa ter um nível técnico de altíssimo padrão, independente de onde está. Se está no Amapá, se está no Acre, se está no Cerrado, onde tiver, conseguir ter acesso ao melhor conhecimento e com isso formar milhões e milhões de pessoas. Lembrando, o agronegócio no Brasil não tem uma reputação de ser um setor de baixa qualificação. Ele é um setor de alto valor agregado, né? Ele é um fator intensivo em tecnologia. E pode ser trabalhar na fazenda, mas também trabalhar na agência bancária, na fintech, no fundo de investimento, na loja que vende para o agro, na revenda. Tem toda uma indústria ao redor do agronegócio que precisa de gente qualificada e acho que essa é uma baita oportunidade, é investir em educação, formação, capacitação para essa população. Posso chamar atenção em 2 pontos da fala do Chico rapidamente. Acho que primeiro, tem um atraso na educação brasileira, que é essa diferença entre o que é prático e o que é teórico, né? Então isso é um problema em todas as áreas, não somente para o agro. Mas tem uma coisa que chama atenção nele, que é essa disseminação do conhecimento tácito, né? Que talvez seja a grande proposta. Assim. O conhecimento tácito é aquele que você, de fato, coloca a mão na massa e gera conhecimento a partir dali de uma série de experimentos, e eu acho que isso é muito relevante para quando a gente quer, de fato, alcançar a produtividade, que é um outro gargalo que a gente tem. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, eu tive a oportunidade de visitar a Exalc, e é extraordinário, de fato, você tem um ecossistema muito vibrante de inovação, mas tem algo na Exalc que me chama bem a atenção, que é a cumplicidade que existe entre os exalquianos, né? É curioso, cada um tem um apelido muito maluco quando chega lá, né? Uns apelidos super engraçados, e o cara pode ser diretor da Bayer, né? Quando um exalquiano liga pro outro, ele chama o cara do apelido, né? Acho que tem uma lição nisso tudo, assim, que é como que a gente olha para um ecossistema de inovação, entende que existem valores que às vezes não são tão explícitos, que fazem o negócio acontecer. Um exemplo deles é esse sentimento de fraternidade, que está muito presente ali, né? Que é muito comum nas universidades americanas. Então, eu imagino que Piracicaba possivelmente tem vários elementos que despontam como uma cidade inovadora, que projeta estudantes, mas tem esse negócio que é imaterial, que é o espírito da coisa, sabe? Que é esse senso de entusiasmo, essa colaboração, isso tudo que permeia os que estão ali. Então, nessa visita ficou evidente, assim, né? E as repúblicas deixam de ser repúblicas tão somente para hospedar as pessoas e fazerem festa, e se torna muito um ambiente de, poxa, como que eu vou fazer diferente hoje? O que eu vou aprender diferente hoje? O que eu vou fazer de novo? E como que eu vou alcançar novos mercados, assim?
E eu acho que esse sentimento, assim, aí é uma coisa enquanto goiano, né, que a gente precisa fortalecer dentro do nosso território. Assim, acho que Goiás tem essa possibilidade de assumir o protagonismo em várias frentes, mas precisa de endereçar claramente quais são as nossas expectativas, né? Uma vez que endereça quais são as nossas expectativas, as nossas ambições, que talvez esteja muito claro ali, né? Pô, quem está na Exaco sabe, eu vou ser um dos melhores do agro, né? Eu estou num lugar para ser um dos melhores dentro do ambiente de inovação. Então, acho que eu sinto uma certa falta da gente construir no nosso território, no nosso local, essas ambições com clareza, né? E por vezes, tem um estudo muito recente, eu já finalizo a minha fala, mas tem um estudo muito legal que explica a diferença de territórios urbanos, que é um exemplo bastante pontual, que são nos países nórdicos, mas explica por que algumas cidades deram muito certo e outras deram muito errado. Cidades que não são grandes regiões metropolitanas, né? Cidades como Piracicaba, sempre tem um player de destaque. Né? Sempre tem um player de destaque. Seja um produtor rural, um empreendedor ou uma universidade, né? Então, acho que a gente ter a consciência de que, poxa, existe a necessidade de alguém liderar o processo de inovação e construir o espírito de ambição pode construir outras Piracicabas em vários lugares no Brasil. Esse ponto do Leandro é espetacular, tá? Eu até faço um paralelo. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo sobre o ecossistema de Israel, chama Nação Empreendedora, né? Startup Nation, né? E ele mostra a importância do exército, né, israelense, cultural, né? E pega formação profissional. Formação profissional e nessas coisas que o Leandro acabou de mencionar, ele rompe a hierarquia e ele cria um sentimento de unidade, né? Então você tem ali, primeiro, um exército extremamente informal, no sentido de que você inspira, recomenda e incentiva a tomada de decisão na ponta. Ele não é hierárquico, né? Você tem que ter o cara inovando na trincheira, na ponta, pensando, tomando decisão. Primeiro ponto. O segundo é que você rompe a hierarquia da sociedade, porque você tem as reservas, os oficiais e as reservas, os batalhões têm que se reunir todo ano, né, uma vez por ano, e fazer ali os treinamentos, os encontros e tal. E ali você tem, muitas vezes, um diretor de banco sendo liderado por um porteiro, né? Ou seja, você tem uma ruptura e você tem uma intimidade e até os apelidos. No exército israelense você tem vários apelidos também. Isso gera uma cultura. O exemplo da Exalc é espetacular, é exatamente isso. Vou dar os exemplos aqui do nosso portfólio, tá? Os empreendedores da AgroAdvance, é o Pepônio e o Broca. O CEO da Gênica é o Galac. O CEO da Biotrop, essa empresa foi comprada por $500 milhão, é o Faixa Rosa. Né? Ninguém conhece eles por outro nome, né? Entre eles ligam, e ele liga e fala, eu sou Faixa Rosa. Você estudou com tal. E aí você faz, primeiro, uma checagem de referência, um reference check, você consegue checar com as pessoas, esse cara aqui era ponta firme, ele foi um bom aluno, ele era do bem, ele era assim. Então você elimina aquela necessidade de ter que validar e referenciar. Você tem um ecossistema que valida as pessoas e que estimula eu ajudar. Se você é um stalkiano, eu quero te ajudar. E você gera aquele espírito, né, que você vê em outros ecossistemas e que eu concordo 100%, super válido. A economia chama isso de assimetria de informações, né? Um custo, né, que você acaba eliminando dentro de um processo mais natural. Caramba, até porque quem vai desenvolver esse agro que a gente está falando são pessoas, né? São pessoas. E a educação e a formação dessas pessoas é um ponto extremamente relevante. Você tem os desafios, né? E um desafio que você tem, primeiro, é esse interesse. Você colocou esse fenômeno desse êxodo rural, vamos dizer assim, dessa mão de obra mais jovem, que às vezes vai se colocando uma ideia equivocada de que não seja bom, né? Na verdade, quando você tem essa evolução tecnológica, você vai tendo uma perda de espaço para uma mão de obra menos qualificada, mas você vai tendo uma abertura de novas oportunidades, de uma mão de obra mais qualificada e muito mais bem remunerada, ainda mais numa sociedade como a brasileira, o que a remuneração que hoje é paga em todas as perspectivas atreladas ao agronegócio, eu diria que estaria ali no top 2, 3%, 5% das melhores, 5% das melhores remunerações, porque paga-se muito bem, né? Cada vez mais, né? Já foi aquele tempo que era sinônimo de uma remuneração ruim ou de um trabalho muito extenuante, e hoje é o contrário disso, né?
A gente tem um ditado lá na companhia, né? Porque uma coisa que acaba sendo uma parte muito relevante do nosso trabalho é ajudar as empresas a contratar gente, né? Buscar gente no mercado e tal. E a gente fala que o RTV é um novo desenvolvedor, é um novo dev, né? O desenvolvedor de software, ele ficou uma commodity muito escassa no Brasil, porque não tem, ficou muito caro, é uma fortuna, né? E o RTV, o representante técnico de vendas do agro, aquele que tem capacidade de prosperar no ambiente do cerrado, no Mato Piba, e conseguir vender, e vender biológico, e vender bem, ele virou um ativo super valioso. A gente rouba dos concorrentes, a gente vê uma garotada de 28, 29 em Balsas ganhando 800, 900 mil reais por ano, né? Óbvio, tem que trabalhar muito, cultura tem que gerar resultado, tem que fazer a venda técnica, convencer o produtor de que o biológico funciona e como funciona, ensinar o protocolo, construir relacionamento, tem que casar o empreendedorismo, o conhecimento técnico e o talento comercial, né? O hustler, né? No melhor sentido da palavra americana. E essa garotada do agro, isso de vendas, né? Sem falar nos empreendedores. É uma coisa que eu percebo muito no agro, é diferente dos outros setores, né? O professor da escola de agronomia, o professor exalquiano, ele já tem uma pegada empreendedora, de ter uma empresa de consultoria, fazer recomendação, né? Sempre teve, né? Então, esse vínculo da ciência com o produtor, seja na Embrapa apoiando o colono que foi para o Centro-Oeste, que desbravou, isso sempre aconteceu com mais naturalidade. Essa conexão maior entre a academia e o mundo real ali, o mundo produtivo ali. Porque a fazenda é um local onde o experimento científico acontece o tempo todo, e o produtor sabe isso. Então, o respeito à ciência, o respeito à natureza é algo que é intrínseco à fazenda, à operação agropecuária. E uma curiosidade que me veio agora, Francisco, na parte, a gente fala assim, tem muito a agricultura de precisão. Só que não adianta, às vezes, o cara que é um sojicultor, ele colher 100 sacas de soja por hectare e vender ela por R$100. Então, fala-se muito hoje da comercialização de precisão, né? Que às vezes ele pode manter a mesma produtividade, mas aumentar 10, 20, 30% ou muito mais a rentabilidade do negócio dele. Tem algum negócio que vocês têm investido? Porque é algo extremamente complexo, né? Essa questão da venda, enfim, quem que não quer acertar na venda, né? É uma ciência complexa, né? Mas tem alguma empresa, alguma startup que vocês têm investido nesse segmento? Como que tá? Essa é uma pergunta muito boa, tá? É uma tese que a gente tem perseguido há bastante tempo. É o que a gente chama de desintermediação da cadeia, né? Criar um mercado livre, a Amazon, né? O eBay do agro, né? Tem várias teses para isso. Pode estar tentando desintermediar a venda de insumo, a venda do grão, da commodity, a venda do café, pode ser a venda do FLV, né? Fruta, legumes, né? Hortaliças. Então tem várias. A gente já tem se posicionado em várias dessas. Eu falo algumas delas aqui, mas o que a gente acha que é hoje, né? Olhando, é um ponto que é o que os americanos chamam de um ponto grudento, né? O stickiness. Por isso está dificultando tanto essa disrupção. São alguns fatores. Primeiro, a logística. Né? Quando a gente vê o desafio do e-commerce, né, você vê que a logística aqui no Brasil sempre foi um entrave e uma empresa argentina com o Mercado Livre conseguiu criar uma operação logística extremamente estruturada, mas foi um grande desafio na hora que escalou, né? Americanas, entre outras, tiveram vários problemas com a logística. E a logística no agro é uma carga controlada, uma carga cara e numa escala, né, fragmentada, continental, muito mais difícil. E isso privilegia muito a revenda física, que consegue ter o produto estocado na ponta e tal. Segundo, a venda do produto agro, ela é uma venda técnica, né? Em muitos casos precisa até de uma receita, né, para você poder comprar um receituário. Então, não é um negócio que você consegue entrar na internet e comprar sem ter um auxílio técnico. Esse auxílio técnico é outro ponto grudento, né? Um terceiro ponto é o crédito, né? A compra do insumo agrícola, ela é muito casada com financiamento. Então, quando você vai comprar na revenda ou na indústria, normalmente acontece ali também um processo de análise de crédito, concessão do crédito, muitas vezes no barter, né? Que a gente já comentou. Então, esses 3 pontos, como exemplos, né, são 3 pontos que tornam a cadeia difícil de você desintermediar para um e-commerce puro e simples digital. Porque ele já trava a compra, geralmente, ele já trava a negociação. Né? Já trava. E aí, o que acontece? Com toda desintermediação, você tem um processo que a cadeia que vende, que vai ser disruptada, ela tem um poder de barganha enorme, né, no começo.
né? E você normalmente não consegue trocar ela por uma venda direta, porque ela se rebela contra você. Então, como que isso vai acontecendo, né? Normalmente é um processo que vai indo devagar e, de repente, é muito acelerado. A gente viu a venda de discos, né? De CDs, né? Quando a gente veio para o modelo digital, o MP3, entre outros, tal, isso foi acontecendo, depois aconteceu muito rápido, né? E bem, no agro, como a indústria de varejo, de revenda agrícola prestam esses 3 serviços, a dependência da indústria é maior, né? E isso tem sido mais difícil de desintermediar. A gente tem um investimento na Argentina, numa empresa chamada Agrofy, que a gente aposta que vai ser o mercado livre do agro, né? Até fomos lá na Argentina procurar o case, então estamos apostando, está indo muito bem na Argentina. No Brasil a gente tem encontrado desafios vinculados a essas 3 premissas. A gente tem um investimento num marketplace de FLV, de frutas e verduras e hortaliças, chamada Arado, que hoje eu acho que é a líder no mercado. E não é varejo, é atacado, assim. É atacado. Ela não vende para o consumidor final. Ela vende entre o produtor e é um mercado mais complexo, né? Que ele é mais nichado, ele não é uma commodity igual a soja, ele tem toda a logística mais próxima, enfim, tem vários. Ele é um mercado que é surpreendente em vários sentidos. O primeiro é o tamanho, né? O mercado, se eu não me falha a memória, é um mercado de praticamente 100 bilhões de reais. Tá? Então, é um mercado enorme no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma complexidade, porque é um produto perecível, né? Então a complexidade é incrível. Você não põe um armazém de cenoura, você não... Não, primeiro isso. E segundo, os produtores são muito mais fragmentados, né? E excluídos dessa economia digital. Então não é que nem um produtor de soja que tem 1.000, 1.500, 2.000 hectares, que é um empreendedor extremamente profissional. Esse aqui é um empreendedor muito mais vulnerável. Então não só o produto é mais complexo, a logística, casamento, tudo isso, mas o participante também é mais difícil de incluir, né? Então, uma operação extremamente nervosa. Essa empresa nossa, se eu não me engano, esse ano vai faturar já 100 milhões de reais, isso em venda de produtos, mas assim, é um business de margens baixas, de muita complexidade operacional. Muitas empresas tentaram fazer isso nos últimos anos, né? Teve um caso famoso colombiano que levantou dinheiro do SoftBank, chamada Frubana, que tentou fazer em múltiplos países e, pelo que a gente sabe, está fechando as portas nessa área, saiu desse setor de perecíveis, foi para produtos secos, né? Teve várias outras companhias que também tentaram aqui no Brasil e morreram, né? Não conseguiram. Tem casos na Ásia muito bem sucedidos, né? Tem uma chinesa, Pinduoduo, tem uma na Índia chamada Ninja Kart, todas empresas que viraram unicórnios, né? Mas operações muito nervosas, logísticas, e a gente acredita. Outro negócio que assusta a gente, que me impressionou, né? É como tem ineficiência exatamente no ponto que você citou, que é a tomada de decisão do produtor do que plantar e por quanto ele vai vender, né? Então, o processo de você poder desintermediar essa cadeia e virar para o produtor e falar, você devia produzir cenoura, porque cenoura aqui a gente está vendo vai ter falta, vai ter demanda maior, então você vai conseguir um preço melhor e provavelmente a gente vai conseguir te entregar esse preço aqui. Então, o que o produtor de grão tem, que ele olha para Chicago, ele vê preço, ele conversa com várias empresas de insumo e ele consegue ir esperando ali para comercializar soja, para fechar os insumos e fechar a troca, né? Isso, o cara de FLV não é completamente exposto. Aí todo mundo vai no mesmo feeling, daí a gente gera uma superprodutividade. É um desastre. Então, a gente vê isso como oportunidade. É muito capital alocado, né? Então é muito risco alocado. O volume de investimento por hectare é muito superior às outras culturas, né? Total. Então, eu acho que isso é uma oportunidade, né? Você conseguir desintermediar, trazer acesso à informação, porque a gente acha que cadeias longas, com muitos intermediários, elas são cadeias com pouco fluxo de informação. Tem muito intermediário que não só coleta margem e tira o token dele, mas também interrompe o fluxo de informação. Quando você tira os intermediários, você permite que a informação flua melhor. Informação significa previsibilidade de demanda, previsibilidade de preço, e com tudo isso você consegue eventualmente meter produto financeiro ali para poder financiar, porque esse é um cara muito excluído também do sistema financeiro, né? Pouco acesso a crédito, e eventualmente aqui
talvez o jogo seja desintermediar os CEAGESP, né? os centros de comercialização. Sim, E é algo histórico e que algo histórico, causa né? um gargalo na logística, né? É que nem a Bolsa de Valores, né? Hoje a Bolsa é totalmente eletrônica e digital, mas você ainda tem lá o New York Stock Exchange, a museus, ainda tem os caras lá, o dinossauro e tal, mas assim, hoje o pregão é negociado digitalmente, né? Então a tecnologia vem e a gente preserva os símbolos. Os símbolos, Eu vou também fazer uma pergunta aqui. Acho que boa parte do seu trabalho, Chico, é olhar, beleza, quando você capta o recurso, desenvolver um empreendedor e fazer acontecer. Mas se fosse dar um passo anterior, assim, acho que são duas perguntas, né? Como é que é o relacionamento de captação de recursos para investir no Brasil e nos negócios que vocês estão olhando? A segunda pergunta é quem está de olho no Brasil, assim, como é que você consegue perceber as diferenças de perspectivas entre os países, assim? E talvez uma terceira pergunta é, puxa, a China tem investido bastante na África, e acho que eles investem de maneira bastante estratégica, com bastante fundamento, com uma visão de longo prazo. Eles têm olhado para o Brasil também? O que você tem sentido? Leandro, é uma pergunta muito boa, tá? Então você matou uma charada. A gente falou aqui muito do meu ativo, né? Onde que eu coloco o dinheiro. Mas, na verdade, eu sou um intermediador financeiro, né? Eu levanto dinheiro, meu passivo, e invisto em empresas e tento devolver o retorno para os meus investidores. E eu mordo, né, duas taxas, uma taxa de administração e uma taxa de performance, né, que é onde dá para ficar rico nesse negócio. O meu passivo, eu comecei, né, como eu falei, com o dinheiro do BNDES. Primeiro fundo, a gente também contou com dinheiro de fomento local, né, Desenvolve São Paulo, FAPESP, FINEP, estava falando em 2014, 2015. E depois que a gente provou que a gente consegue investir, dar resultado, fazer empresas crescerem, devolver retorno, aí a gente migrou para 100% de capital privado. Tá? E hoje, quem são os nossos investidores? O nosso fundo novo, praticamente todos os investidores, ou quase todos, são gringos, tá? Capital internacional. E a gente tem, vamos dizer, 3 grandes categorias. Tá? Primeiro, a gente tem um investidor puro financeiro. Então, é um family office, né, uma família, que pode ser multi ou pode ser single, né, pode ser só uma família, ou pode ser um escritório que gerencia o dinheiro de muitas famílias, pode ser um fundo de fundos, né, que são fundos que levantam dinheiro de investidores e aí alocam em várias estratégias, diversificam o risco, assumindo posições mais arriscadas e outras menos arriscadas, com prazos também descasados. Né. Então, temos investidores financeiros, né, alemães, dos Estados americanos, que estão investindo na gente para obter um retorno financeiro diferenciado no longo prazo. Um segundo perfil de investimento, que é uma das nossas maiores abas hoje de investimento, são os players estratégicos. Né? Quem são os estratégicos? São as grandes empresas do agro. Tá? Hoje, quem são os nossos investidores estratégicos? Syngenta, BASF, Yara, Mosaic, Banco do Brasil, BB Seguridade, FMC, AGCO, né, a dona da Massey Ferguson, da Valtra, a maior empresa de fertilizantes da África, a OCP, a nossa investidora, de novo apostando naquela tese de inovação intercontinental aqui nas categorias. Um investidor brasileiro notável, que a gente tem muito orgulho de ter, é o Minerva, né? O terceiro maior player de proteína animal, mas na nossa visão o melhor, mais bem administrado, opera na Colômbia, no Uruguai, Argentina, extremamente competitivo e 100% focado nessa cadeia, e extremamente inovador também na operação de carbono. Né? Eles têm uma operação super eficiente, uma trading originadora da cadeia de carbono chamada MyCarbon, que funciona super bem. Mas temos investidores colombianos, mexicanos, né, entre outros. E aí a terceira categoria, fora o financeiro estratégico, é o investidor de impacto. Esse é um cara interessante, né? Por exemplo, eu tenho um multilateral no nosso fundo 2, que chama Global Environment Facility, né? GEF, né? Que é um investidor de impacto ambiental, que identificou o nosso fundo como sendo um fundo que atinge os objetivos, alvos deles. Né? A gente também tem o Banco Mundial, né? O braço privado dele, que é o IFC. A gente tem o Banco Interamericano, né? O BID Lab, que investe em inovação e venture capital. Por que o investidor de impacto investe na gente? Tá? Ele percebeu que no ambiente de mudança climática, né, o agronegócio é um agente indispensável da mesa. Né? Por 2 motivos. O primeiro e mais importante, o Brasil é um pilar fundamental da segurança alimentar do planeta. Né? Nós somos o maior exportador de soja,
de milho. Bem, de milho esse ano a gente vai para segundo, porque a gente está alocando 20% da nossa produção para o etanol, né? Um processo incrível, mas ano passado nós somos o maior exportador do mundo de milho. Extremamente intensiva, né? Essa transformação do milho agora. É incrível. 3 anos atrás era 9% da produção e ia para a produção de etanol. Esse ano vai ser 20%. E o que é muito bom, né? Em vez de você vender a matéria-prima, você transformar ela, gerar mais divisas, mais empregos, renda. E mais, você gera uma demanda perene, né? É o ano inteiro demandando uma energia limpa, que sequestra carbono, né? Então é espetacular. E você tem uma série de projetos que estão indo para o BNDES e outros fundos de investimento para lançar novas usinas. Então essa demanda deve continuar aumentando bastante. E se você olha o perfil dos grupos, né, uma 3tentos, entre outros, sim, são grupos muito profissionais. A gente tem ouvido que a SLC está entrando, a própria Petrobras está entendendo que ela precisa entrar nesse setor para diversificar a matriz dela, que vai entrar com parceiros e investir nessa cadeia. Então, o milho é espetacular e o etanol de milho e tem uma outra, essa revolução do etanol de milho, que tem um subproduto que é o DDG, que é o Dry Distiller Grain, que vai para a proteína animal. Então, tá assim, um efeito colateral dessa explosão da nossa produção de etanol de milho é uma competitividade adicional na produção de proteína animal. Então é incrível. Então nós somos hoje o maior exportador de soja, o maior exportador de milho, o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de frango, o maior exportador de cacau, café, né? Esse ano foi incrível, né? O preço do café é espetacular, o Vietnã teve uma quebra de safra terrível e o Brasil supriu a necessidade, né? E foi um dos setores mais importantes da balança comercial desse ano foi o café. Citricultura, somos o maior produtor e exportador de suco de laranja, né? Entre outros, crescendo pra caramba no algodão, né? Extremamente competitivos, eucalipto, nem se fala. Então, quando a gente olha para o agronegócio brasileiro, não tem como você tirar ele da mesa. E aí, por outro lado, ele é um setor que hoje, pela sua grandeza, ele é responsável por quase 70% das emissões de CO2, pela expansão, pela cadeia, pelo uso do solo. Então, não tem como a gente ter uma conversa sobre impacto climático e mudança climática no Brasil sem incluir o agronegócio, né? Tem uma responsabilidade, 69% das emissões de CO2 no Brasil, que vem direta ou indiretamente da cadeia do agro. Então, ele é um emissor, até pela sua grandeza e pelo seu sucesso e pujança, né? Isso não tem como negar. Mas talvez mais importante, como ele é um pilar da segurança alimentar do planeta, como o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sempre falou, o agro é um mantenedor da paz mundial pela estabilização do preço dos alimentos, né? Se você pudesse dar um prêmio Nobel para um setor, com certeza o agro brasileiro mereceria um prêmio Nobel da Paz. Teve um movimento muito forte para dar para o nosso ilustre herói Alisson Paulinelli, né, ganhar um prêmio Nobel. Com certeza merecia pelo que ele fez, pelo que ele conquistou e pelo que o Brasil representa nesse setor. Então você não pode tirar o Brasil da cadeia de produção de alimentos. Então, como é que você cria um agro que vai conseguir emitir menos, que vai conseguir ser mais resiliente a essas mudanças climáticas, né? E lembrando, como o nosso agro ele é tão operacionalmente complexo, por ter 2, 3, 4 ciclos por ano, a gente também é muito mais vulnerável às janelas, né? Então, quando atrasa uma janela, chuva, seca, empata, né? E aí toda aquela cadeia, né, que a gente falou que está casando com a Faria Lima, vai explicar para o analista ali da Faria Lima que monitora como é que está o recebível mês a mês, não choveu no Tocantins, então atrasou o plantio. Vai ter que reestruturar a operação. Tem que reestruturar, não, mas reestruturar isso é um default técnico, né? Bem-vindo ao agro. É isso. É isso. Então, eu acho que isso tudo trouxe muito apetite do investidor de impacto, entendendo que ele precisa gerar inovação no agro brasileiro, na ponta, para poder manter o agro brasileiro, primeiro, como principal herói da segurança alimentar do planeta, e segundo, esse cinturão social que é tão importante do agro, né, que gera emprego, gera prosperidade. A gente vê os índices de prosperidade e distribuição de riqueza via índice Gini, né, do centro-oeste brasileiro, são sempre as empresas campeãs das nossas estatísticas, né? É a prosperidade do agronegócio irradiando riqueza para toda a cadeia. E isso o investidor de impacto tem visto cada vez mais. Então, é o terceiro elo do nosso passivo. A gente tem o investidor puro financeiro, um investidor estratégico e um investidor de impacto, que é um dos motivos que eu falo que investir no agro hoje
é a melhor opção da nossa geração, porque você está fazendo bem, você está investindo junto com as empresas mais competitivas desse setor no mundo, onde a gente é líder, e você está gerando retorno financeiro. E olhando o nosso passivo, quem são os nossos investidores, você vê os 3 agentes ali presentes. Bacana. Francisco, uma questão que eu vejo assim, extraordinária nesse trabalho que você está desenvolvendo, que você colocou uma questão interessante do BNDES ali atrás, que, pô, tem lá o dinheiro e tudo, mas não tem a expertise necessária para como é que eu vou distribuir isso aqui, aonde que eu vou colocar. E quando a gente, você colocou essas grandes empresas que estão aportando também, com frequência elas também não têm esse know-how, essa capacidade de fazer esse filtro, porque não é só você chegar e jogar o dinheiro na mão do cara. Primeiro, como que você vai escolher? E é algo extremamente complexo essa escolha, dentro de tantas oportunidades. Segundo, uma vez que você escolheu e aportou o dinheiro, não está resolvido, você vai, tem que acompanhar a evolução, põe mais, não põe, aumenta a aposta, traga mais inteligência, mais dinheiro para esse negócio. Então, você fica como um catalisador ali, essa ponta entre esse dinheiro que tem disponível para isso, as pessoas que estão aqui precisando disso, e aí, quando você faz esse filtro para fazer essa distribuição adequada, a assertividade do que você fazer vai ter um impacto socioeconômico no desenvolvimento disso que a gente está falando, extraordinário, né? Então, a questão não é só, eu tenho um fundo aqui de 200, 300 milhões, que está colocando, não. Uma vez aportado isso dando certo daqui a uma década, qual que vai ser o impacto que essas empresas poderão e irão gerar desenvolvimento socioeconômico, geração de receitas, de empregos, de maior produtividade. É algo extraordinário, né? O output desse business é algo assim, muito acima da média de qualquer outro negócio. Não é algo que fez aqui e morre ali na frente, né? Ele está no iniciozinho de uma grande cadeia, isso que é legal. Total. Um belo exemplo disso, se a gente olhar para o que é o ecossistema americano. As 7, 8 empresas mais valiosas do mundo, né, conhecidas como as Magnificent Seven, né, as Mag 7, né, lá nos Estados Unidos, que pega a Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla, Nvidia e Microsoft, todas elas tiveram investimento como o nosso em diversos momentos da vida delas, né? Então esse é um capital fundamental para você criar esse tipo de riqueza. Essas 7 empresas, se eu não me engano, juntas têm um valor de mercado maior do que a bolsa de 8, 9 países conjuntos, né? É uma riqueza incrível, né? Eu acho que só perde para a China em tamanho de PIB, é um negócio absurdo, assim. É surreal. É surreal. Então, é uma ferramenta de criação de valor, é inovação. E aí, pegando o teu gancho, por que o BNDES e essas grandes companhias delegam? Né? Eu vou usar o exemplo das empresas. Né? A gente sempre fala, esse é um jogo de risco. Eu tenho um mandato para errar mais do que eu acerto. Né? O que eu quero dizer com errar mais do que eu acerto? Né? Hoje eu trabalho com uma taxa de acerto de negócios que vão dar certo de 20% a 30%. Tá? Então eu trabalho com a probabilidade que 50% das empresas vão morrer. Né? E esse é seu business. Esse está tudo certo. Esse é o meu mandato. E 20% a 25% vão ir bem, mas ok, e 20% a 25% vão dar porrada, que os americanos chamam de outlier, né? Vão ser aquelas empresas que dão 100, 200, 300 vezes de retorno. Um exemplo para vocês, o eBay lá atrás deu 1000 vezes de retorno para o investidor que entrou no meu estágio. O Facebook deu 1000 vezes de retorno. Isso tudo para gente que vendeu muito antes do que hoje, vendeu no IPO, né? Tal. Sim. Então, a probabilidade é um cálculo de matemática de opções. Né? Quando você pensa, um fundo como o meu, ele tem uma meta de fazer 20 investimentos. Né? E desses 20 investimentos, qual que é a lógica? Quando eu boto dinheiro numa startup, o máximo que eu posso perder é uma vez o que eu coloquei. Né? No entanto, o máximo que eu posso ganhar, em tese, é infinito. Né? Então eu tenho uma estratégia que eu boto 40% do dinheiro no primeiro cheque nessas 20 empresas. Perfeito. E aí eu sento e acompanho, e apoio as empresas. Sento no conselho, ajudo elas a contratar, a ir a mercado, a tomar decisão estratégica via conselho, ajudo na administração financeira, a gente traz valor, né, capital intelectual junto com capital financeiro. E aí a gente tenta ver quais empresas performaram melhor, né? Quais times jogaram melhor,
quais mercados estão mais validados, onde o ambiente regulatório performou melhor. E aí a gente aloca os 60% remanescente nessas empresas. Então tem método. A gente olha time, mercado, tecnologia, financeiro, faz uma diligência rigorosa, acompanha de perto, tenta fazer uma profecia que se autorrealiza, trazendo também mais competência para os empreendedores, aumentar a chance de dar certo, e depois colocamos dinheiro quando reduz a assimetria de informação e a gente já consegue ver que as empresas estão mais no caminho de dar certo. Mas mesmo assim, o meu mandato é correr um risco que nenhuma dessas outras organizações tem cultura e capacidade para correr. Eu sempre falo, se o diretor de novos negócios de uma multinacional errar 50% das vezes, ele vai ser mandado embora. Sim. Vai ser mandado embora. Aquilo não é tolerado. Não é tolerado. E eu vou te dizer, eu já tomei puxão de orelha dos meus investidores, os mais experientes, que estão acostumados a investir no Vale do Silício, Israel, nesse ecossistema, eles falam, cara, você não está correndo risco suficiente. Eu não estou vendo mortalidade suficiente no teu portfólio. E por quê? Porque ele entende uma regra sagrada do mundo financeiro que é risco e retorno. Se você não está correndo risco, se você não está apostando naquelas coisas improváveis, aquelas coisas que não vão dar certo, não vai vir a porrada. Não vai vir a porrada. Pensa no cara que apostou no Twitter no começo. Eu quero montar um blog de 140 caracteres que vai ter um passarinho e vamos chamar de Twitter. Mas como que você vai ganhar dinheiro? Não sei, mas depois que as pessoas começarem a usar, a gente vai pensar num jeito. Cara, o Elon Musk pagou 40 bilhões de dólares nesse negócio. Esse negócio do Twitter foi o catalisador da Primavera Árabe, né? As revoluções e tal. Então, a inovação, nesse momento disruptiva, quando você bota dinheiro ali no começo, você sabe que tudo que está planejado, orçamento e tal, em 6 meses foi jogado pela janela. Nada dá certo, é outra empresa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O time tem que ter capacidade de adaptar, de aprender, tem esse jargão da indústria que é pivotar, né? Ir para o outro lado, validar. Com extrema velocidade, né? Extrema velocidade. Então as grandes empresas, elas não têm velocidade. Tem a burocracia de vai, volta, vê se aprova. E elas têm uma cultura que asfixia a inovação. Não promove o risco, né? Não promove a audácia, ela penaliza o fracasso com muita agressividade, enquanto que o fracasso é uma tentativa que tem que ser tida como uma experiência de aprendizado, tentar de novo. Então esse apetite para risco eu acho que é a grande coisa. E o BNDES extremamente qualificado, estudioso, estudou os mercados internacionais da Califórnia, Israel, sabe o que deu certo, o que deu certo, e sabe que ele não tem a cultura para fazer isso dentro de casa, por isso ele terceiriza, e terceiriza com muita qualidade, porque ele é aquele parceiro que te incentiva. Sim. Fala, cara, bota dinheiro nisso aí, porque aqui dentro eu não vou conseguir colocar, não. E esse é o tipo de aposta que a gente tem que estar correndo. Então, o BNDES foi um investidor anjo na nossa firma, espetacular, um catalisador da indústria. Eu não tinha essa visão do BNDES. Não, o BNDES Par é um agente muito profissional e técnico, né? E são pessoas com um sentido de país muito forte, né? Então, sempre, todas as nossas experiências com o BNDES Par foram espetaculares. Bacana. Francisco, infelizmente teremos que finalizar o bate-papo. Já estou correndo atrasado para o próximo compromisso. Quero apresentar brevemente aqui o escritório para você também. Mas que bate-papo assim bacana, Francisco. Eu tenho certeza que daria para ficar mais horas e dias aqui. Porra, o que deve ter de história nessas jornadas. Porque fala assim, parece muito lindo, né, Francisco? Mas na verdade é sangue, suor e ranger de dentes para fazer essas coisas acontecerem. Porque quando dá uma porrada também, não é um golpe de sorte. É trabalho pra caramba, é muito esforço, é muito erro, porque a empresa quando dá certo também não quer dizer que, enfim, esforçou mais ou menos e aí tava andando ali, deu sorte, achou um pote de ouro e aí o negócio foi, não, assim, é muito esforço, é muito problema, como você colocou, problemas regulatórios dos biológicos, então, assim, é desafio, né? É desafio, principalmente porque quando você está fazendo o que é normal, parece que as coisas funcionam, mas assim, tem um manual para aquilo ali, todo mundo entende daquilo. Agora, você vai desenvolver mercados que você vai vender seu produto para começar, você tem que explicar o que é aquilo. O seu cliente ele nem sabe o que é a solução que você está vendendo, né? Não é uma solução que ele já conhece o produto do seu concorrente, né? Muitas vezes. Então, assim, isso é muito incrível, né? Realmente você abrir portas, você abrir novos caminhos, né?
para facilitar quem vem depois, né? E com isso, você tem que desenvolver um trabalho, vamos dizer assim, pessoas normais não seriam capazes, né? Com certeza, se fosse fazer um psicotécnico aí, você não passaria, porque pessoas tidas normais, né? O que é uma pessoa normal, né? Não, enfim, algo muito subjetivo, mas claramente uma pessoa normal, porque assim, a pessoa para desenvolver isso que você faz tem que ter uma aversão ao risco muito grande, assim, tem que ter aversão, não, tem que ter uma tolerância, né? Uma tolerância gigantesca. E assim, cara, fiquei super feliz de te conhecer, o seu trabalho. Espero que tenhamos outras oportunidades na vida de cruzarmos aí nossos caminhos. O Albert tinha encaminhado um convite para ele, o Albert, tem alguns dias para poder participar aqui conosco e já vou mandar uma foto junto. Falou, pô, o Francisco já veio aqui primeiro, já veio aqui e aguardo sua vinda aqui também. E é isso, Francisco, muitíssimo obrigado. Fico realmente muito feliz e honrado aqui com toda a sua entrega que você teve. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou aí, iremos receber muitos feedbacks positivos disso aí. E gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal sobre o que eles podem aguardar aí do seu trabalho, desse desenvolvimento, desse investimento no desenvolvimento aí do agronegócio brasileiro. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer. A gente é fã do João Domingos, tá? O escritório de advocacia é líder na cadeia, a gente já conhece faz tempo, admira bastante o trabalho, então é uma honra a gente estar aqui. Queria agradecer pela oportunidade, tá? Empreender no Brasil tem que ser, você falou muito bem, não pode ser muito normal da cabeça não, né? Se botar na planilha não vai empreender, então tem que ser aquele tipo de coisa que você faz acreditando no impossível, né? A gente falou aqui de Messias e é isso, pensar que você vai conseguir, que vai dar certo, não faz muita conta e a gente está vendo que na velocidade que as coisas estão mudando, né, com essa revolução da inteligência artificial, tudo já vinha acelerando muito, agora está acelerando muito mais, né? Então, as empresas grandes elas já não estavam conseguindo ser os principal elo de inovação e de progresso, né, da sociedade, da ciência e tal. E hoje, nessa nova velocidade, isso vai ficar muito mais exposto, né? Caramba. E a inteligência artificial está penetrando todas as cadeias. A indústria de biológico que a gente falou aqui, hoje, toda startup de biológico que bate na minha porta tem um especialista em ciência da computação fazendo aplicação de inteligência artificial para fazer bioprospecção, para fazer formulação, entender como micro-organismos juntos vão conseguir ter um resultado mais eficaz, para reduzir o tempo de procura e desenvolvimento de produto, formulação e lançamento. Então, a ciência da vida, o life science, a biotecnologia, está acelerando muito com a inteligência artificial. E isso está impactando todas as carreiras, né? Então, a minha fala e meu convite aqui o que vai mudar esse país é o empreendedorismo, né? Seja como atitude, mas seja como na prática, né? Então, convido todo mundo a empreender e principalmente a empreender no agronegócio, né? Onde você, primeiro, causa um impacto incrível, garantindo a segurança alimentar do planeta. Segundo, você tem a oportunidade de trabalhar no setor onde o Brasil é o mais eficiente do planeta, não tem nenhum outro país que se assemelhe a gente em termos de qualidade operacional, e que terceiro, dá retorno financeiro. O agro é hoje o maior gerador de riqueza desse país, né? E ele irradia para várias cadeias. E quando a gente olha, apesar desse sucesso todo, ele tem uma série de gargalos. Quando o agro cresce, ele precisa de mais logística, ele precisa de mais estocagem, ele precisa de mais gente formada para fazer auxílio, consultoria, ele precisa de mais crédito, ele precisa de mais seguro. Então, todas as cadeias, revenda, corretora de seguros, financiamento, tudo precisa de mais gente qualificada e todas essas têm espaço para aplicar tecnologia, principalmente a inteligência artificial, que é uma tecnologia nova, que ninguém domina tão bem ainda, então não tem barreira de entrada para entrar, é uma tecnologia que está disponível, democrática, então recomendo todo mundo, venham empreender no agro, venham empreender no agronegócio brasileiro. Maravilha, Francisco, dá aqui uma lembrancinha nossa aqui do nosso podcast, uma lembrancinha diferente aí do agro, personalizada aí para você. Muito obrigado. E como é do agro, tem que ter oportunidade aí de utilizar esse. Incrível. Às vezes não vai dar para usar lá na Faria Lima, mas, enfim, vira e mexe, tem que ir lá no campo. Então, esse aí
Isso aí mesmo. Porra, espetacular, linda, Esse aí hein? Muito obrigado. É isso aí, Francisco. Muito obrigado, viu?